Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse novo episódio da nossa série de energia potencial, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho de uma força externa, né? Então eu vou voltar um pouquinho sobre a noção de um trabalho, só que agora a gente vai falar sobre um trabalho proveniente, né, de uma força que vem fora do nosso sistema. Então, nos vídeos de trabalho, né, eu tinha explicado para vocês que a gente sempre trabalha dentro de um sistema, né? Então temos aqui um conjunto abstrato, né, que a gente chama ele de nosso sistema, né, e a gente isola esse sistema, ok? A gente isola esse sistema e a gente estuda, né, o nosso trabalho aqui dentro, ok? E eu tinha dito para vocês na série de trabalho, repetindo a energia potencial, que aqui o único trabalho possível é uma variação de energia cinética. Então temos ΔK, que é igual ao trabalho, né? E depois eu defino a energia potencial de outra maneira, mas o trabalho é só relacionado à variação de energia cinética aqui, ΔK. Só que agora vai ser diferente com o trabalho de uma força externa, ok? Porque o trabalho de uma força externa, ela vai poder trazer o que a gente chama de energia potencial para dentro e também vai poder tirar uma energia potencial, ok? Então vamos ter uma variação de energia potencial também. Então é um contexto um pouquinho abstrato, tá? Então eu vou tentar explicar com um exemplo concreto. Então vamos pegar um exemplo de um jogo de boliche, ok? Então temos o nosso personagem aqui, tá? Ele vai, né, vocês já jogaram boliche provavelmente, então vocês têm a pista de boliche aqui, né? Ele pega uma bola de boliche, tá? Ele pega uma bola de boliche no chão, ele faz um movimento com o braço para trás e ele arremessa a bola de boliche, ok? Então, obviamente, nesse sistema, então o sistema pessoinha e bola de boliche, a força que é exercida sobre a bola, né? Obviamente faz trabalho, né? Então temos uma variação de energia cinética da bola, então a bola ela acaba aumentando a velocidade, mas vocês pensam também que tem uma energia potencial entre a bola e a terra, né? Por quê? Porque a distância entre a bola e a terra vai diminuir e aumentar, né? Ela vai ser jogada e depois ela vai cair. Ok? Então vamos ter também uma variação de energia potencial. Isso porque eu estou estudando outro sistema, né? Então, quando a gente fala só do sistema pessoa-bola, a gente só tem uma variação de energia cinética. Quando a gente fala do sistema bola e terra, a gente só tem uma energia potencial, ok? Só que quando a gente fala dessa junção de sistemas, então uma força que exerce sobre o outro, a gente tem os dois. Então a gente vai ter que o trabalho vai ser igual à variação de energia cinética mais a variação de energia potencial, ok? Isso, obviamente, para um trabalho de uma força externa ao nosso sistema, ok? Ou também vocês podem escrever isso, né? A gente sabe que a soma das variações é uma energia mecânica, então vocês sabem que o trabalho é igual a diferença, né? Então seria a variação de energia mecânica, ok? Então no vídeo anterior, em um sistema a gente viu, né, que a força mecânica é conservativa, né? Então a gente vai ter que o trabalho é nulo, ok? Porque na verdade eles vão se compensar, né? A gente demonstrou que eles se compensam dentro do sistema. Ora, fora, né, então uma força externa a esse sistema não necessariamente vai ser compensada. Então a gente vai ter que uma diferença de energia mecânica vai se perder e a gente perde a conservação de energia mecânica, porque ele pode valer um trabalho. Beleza? Agora vamos complexificar um pouquinho o nosso exemplo. Então a gente considera um chão aqui, né? E a gente vai ter um bloco. Então, a gente tem o nosso bloco, ok? E aí a gente exerce uma força F sobre esse bloco. Então a gente acaba puxando esse bloco, ele vai ter uma velocidade v0, ok? Então, depois de um certo momento, o bloco ele vai estar aqui, né, a uma velocidade v, ok? Então ele vai continuar, então a gente tem uma velocidade inicial, ele vai atingir, perdão, a sua velocidade terminal. Só que agora eu vou considerar que a superfície ela é aderente, então a gente vai ter um atrito cinético, tá? Eu não vou considerar o atrito estático, a gente considera que ela já está em movimento, então a gente vai ter um atrito cinético, então o nosso FK, ok? Então agora como é que a gente pode fazer o nosso estudo de trabalho de uma força externa, sendo que a gente tem uma força não conservativa que entra em jogo, né? Porque eu falei para vocês diversas vezes que a noção de trabalho só vem com a noção de força conservativa, isso dentro de um sistema. Mas agora a gente está fora de um sistema, né? Então a gente tem uma força não conservativa que entra em conta, né, que exerce sobre o nosso sistema. Então como é que a gente pode fazer isso? Então primeiramente, né, então a gente vai fazer um referencial. A gente vai fazer referencial Y, referencial X, a gente está em 2D. Ok? E a gente vai aplicar a segunda lei de Newton em projeção em x, tá? Porque a gente só quer, eu só me interesso com F e com o atrito seco cinético, né? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente vai ter
F menos FK, né, porque obviamente o atrito seco opõe o movimento, então vai ter menos FK, que igual a massa do nosso bloco vezes a aceleração. Beleza? Bom, por enquanto temos isso, né. Agora eu quero achar alguma coisa que vai cair com a energia cinética. A energia cinética usa a velocidade ao quadrado. Então eu vou aplicar uma fórmula que a gente demonstrou na série de movimentos, né. Eu vou aplicar a fórmula v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Tá? Então eu demonstrei essa fórmula, vocês podem demonstrar movimento uniformemente retilíneo aqui, né? Então vocês sabem que a aceleração é constante, vocês derivam, vocês primitivam, etc, né? Botam ao quadrado, vocês vão acabar caindo nessa fórmula aqui de novo. Beleza? E a gente sabe que o trabalho é uma variação de energia cinética, né? E o que também, então a gente sabe que o trabalho é uma variação de energia cinética que também é igual a força vezes o deslocamento. Ok? Então, esse vídeo realmente é para ver se vocês lembraram de todos os outros vídeos da série. Beleza? Então, isso daqui implica que temos a força vezes o deslocamento, que vai ser igual a uma variação de energia cinética. Então, vai ser igual a 1 sobre 2, massa do bloco v ao quadrado menos 1 sobre 2, massa do bloco vezes a velocidade inicial ao quadrado. Ok? Só que agora, né, a gente tem um atrito seco, cinético. Ok? Então, obviamente, isso daqui é em newtons, né? É uma força, então tem que ter mais o deslocamento. Só que agora é mais, né? Então vai ficar mais FKD. Beleza? Outro ponto para ver isso também é vocês pegarem essa equação aqui e essa equação aqui. Vocês resolvem para A e vocês substituem aqui e depois, né, vocês isolam F vezes D. Ok? Também é uma versão, se vocês gostam de matemática, vocês podem fazer isso. Aqui eu fiz uma versão mais física, né? Então eu sabia que o trabalho é variação de energia cinética, que é a força vezes distância, então força vezes distância vai ser isso, e a gente tem um atrito seco a mais, então vai ser o atrito seco cinético vezes o deslocamento. Ok? Vocês podem ver das duas formas. Então temos o nosso FD aqui. Ou seja, né, a gente pode reescrever isso de uma forma mais concisa, vamos ter F vezes D, que vai ser igual a variação de energia cinética mais FKD. Beleza? Bom, nesse caso aqui, eu só expliquei de um bloco se movimentando em linha reta. Então a gente só tem uma variação de energia cinética, a gente não tem uma variação de energia potencial. Pequeno corte, porque meu microfone decidiu morrer e eu percebi isso só depois. Então, vai ter algumas coisas escritas, mas a gente vai ver isso juntos. Ok? Então, eu tinha terminado. No caso, eu fui cortado quando eu estava falando que, no caso mais geral, a gente não tem apenas uma variação de energia cinética, mas a gente também tem uma variação de energia potencial. Ok? Então, no meu exemplo, eu só fiz o bloco se arrastando no chão, mas eu poderia fazer ele caindo, por exemplo, no final. Ok? Então, a gente pode escrever que FD, em vez de ser somente uma variação de energia cinética, mais nosso atrito seco cinético vezes D, a gente vai dizer que ele também vai ser mais uma variação de energia potencial. Ora, a gente sabe que a soma de variação de energia cinética mais a variação de energia potencial é a variação de energia mecânica. Então aqui a gente tem uma fórmula que é o trabalho, então F vezes D, igual uma variação de energia mecânica mais o atrito seco cinético vezes a distância, né? Isso daqui é uma forma mais geral. Então, isso daqui está certo para o meu exemplo, né? Caso vocês tenham uma variação de energia potencial nula, isso daqui é uma forma mais generalizada, ok? Agora, o que é esse atrito seco vezes D? Ok? O que é esse atrito seco? Vocês têm que pensar, e vocês pensam isso fisicamente, que quando vocês têm mais atrito, então alguma coisa está realmente raspando no chão, vocês podem fazer, por exemplo, o exemplo de uma borracha. Então vocês vão esfregando a borracha, esfregando a borracha, esfregando a borracha, e depois vocês botam o dedo na ponta da borracha, ela fica um pouquinho quente. Obviamente ela não vai queimar a mão de vocês, mas ela fica quente, ok? Então vocês veem que tem uma, um aumento de temperatura. Ok? Então, existe uma variação de energia térmica nesse movimento aqui. E isso é a definição da variação de energia térmica. Então, a gente define a variação de energia térmica, então, delta ETH, ok? Que é igual esse atrito seco cinético vezes essa distância. Ok? Então, obviamente, né, quanto mais atrito, maior vai ser a variação de energia térmica, então vai aumentar a temperatura. Ok? Então, temos a nossa fórmula, que vai virar FD, que é igual, então, a variação de energia mecânica mais a variação de energia térmica. Ok? Então, aqui temos uma bela fórmula, tá? Então, uma bela fórmula generalizada,
que diz que o trabalho feito sobre um sistema, então o trabalho exterior a um sistema onde temos fricção, né, então onde temos o nosso atrito, vai ser igual então a W igual a delta E mec, então a variação de energia mecânica, mais a variação de energia térmica. Beleza? Então aqui temos a nossa forma generalizada. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então é um vídeo um pouquinho mais complicado, porque a gente voltou para uma noção abstrata sobre trabalho, né? Um trabalho exterior a um sistema. Então aqui, na verdade, é para justificar uma forma generalizada do trabalho, que é a variação de energia mecânica mais a variação de energia térmica. Caso dentro de um sistema a gente não tenha atrito, porque normalmente dentro de um sistema a gente negligencia o atrito, a gente não tem mais a variação de energia térmica, então a gente vai ter a variação de energia mecânica. Ora, dentro de um sistema a gente viu que a energia cinética compensa a energia potencial, então isso daqui vai ser igual a zero, ok? Então a gente acaba caindo no exemplo simples. Então é sempre bom conhecer as fórmulas generalizadas, porque caso o exercício saia do caso simples, a gente saiba resolver, porque a gente tem a forma mais, mais completa dessa forma. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, nós vemos nos próximos vídeos.